Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela Baiardi e estou aqui hoje para mais um Mãos na Massa. Eu sou a professora do ensino religioso e juntos vamos aprender um pouco mais sobre esse universo tão diversificado. O assunto de hoje faz parte da vida de todas as pessoas, independente da origem étnica, religiosa, classe social ou até mesmo do país em que ela viva. Isso faz parte da vida cotidiana de todos nós. Me arrisco até em dizer que, se não fosse por elas, nossa sociedade seria completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Você já consegue imaginar do que eu estou falando? Hoje nós vamos falar sobre as palavras. Isso mesmo! Você deve estar aí se perguntando: como assim, professora? Palavras? Qual o sentido de fazermos uma aula de mãos na massa com a professora de ensino religioso e a temática ser palavras? Existem inúmeras formas de expressar as palavras e hoje nós vamos ver algumas delas. Vamos lá? A escrita é uma forma de expressar as palavras. É uma das formas que aprendemos na escola, nas aulas de língua portuguesa, por exemplo. E reforçamos nos estudos de todos os componentes curriculares, não é verdade? E já que falamos em língua portuguesa, temos uma participação hoje muito especial para a nossa aula. Vamos lá! Iremos assistir a um vídeo com um recadinho muito importante da professora de língua portuguesa, Cristiane Lopucci. Prestem atenção, eu já volto. Cada ser que nesse mundo nasce recebe um superpoder, que ao longo da vida desenvolve e usa sem perceber. A palavra é tão habitual que vira automatismo. Cuidar desse poder natural ajuda a fortalecer o otimismo. Ela pode ser escrita, falada ou cantada. Sempre vem de emoção acompanhada. Quem a profere emana a flechada e não reverte a disparada. As palavras duras podem trazer reflexão. As que são rudes, desânimo e perturbação. As palavras de incentivo causam derrota ou vitória. E as de afeto curam e podem mudar a nossa história. Para o uso desse superpoder, é melhor que não hesite. Faça dele bom proceder. Aqui fica o convite. Poema escrito e gravado por Cristiane Lopucci. Obrigada, professora Cristiane Lopucci, por sua participação no nosso Mãos na Massa. E aí, estudantes, o que acharam do vídeo? Muito bom, não é mesmo? Vamos dar continuidade ao nosso tema palavras. As imagens também expressam palavras. Por exemplo, se olharmos um vidro como este da imagem, saberemos que dentro dele haverá algo que não podemos beber. Esta imagem simboliza as palavras perigo e veneno. Mesmo quem não sabe ler palavra escrita, compreende o seu significado. Isso também ocorre com os emojis que usamos muito nas nossas redes sociais. Expressamos as palavras através da fala, como eu estou fazendo agora com vocês. Muitas pessoas não conseguem se comunicar através da fala. Por isso, utilizam Libras, linguagem brasileira de sinais. E para falar um pouco sobre esta forma de expressar as palavras, nós trouxemos uma convidada muito especial. Iremos assistir mais um vídeo que irá nos mostrar mais uma forma de expressão através das palavras ditas com gestos. A estudante Sara Tomás também é nossa convidada de hoje. Ela estuda sobre Libras. Por isso, preparou para nós um vídeo bem importante sobre essa forma de se expressar.
Vamos ver? Oi, gente, meu nome é Sara Tomás, sou tradutora e intérprete de Libras e eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre o que é Libras e para que ela serve. Primeira coisa super importante saber que Libras não é uma palavra, e sim uma sigla, e o significado dela é Língua Brasileira de Sinais. Hoje, aqui no Brasil, nós temos aproximadamente entre 10 milhões de pessoas surdas e com deficiência auditiva. Então, é super importante saber que para a gente ter esse contato com a Libras, a gente precisa seguir 3 estágios para conversar com a pessoa. O primeiro delas é a visão. Sempre estar olhando olho a olho para a pessoa. Outra coisa super importante é a expressão facial. Se estou falando alguma coisa feliz, a minha expressão automaticamente vai ficar feliz. Se estou falando alguma coisa triste, alguma coisa com raiva, minha expressão vai ficar triste, vai ficar com uma cara de raiva e assim por diante, como a gente se comunica normal. Só que a única diferença é que eu vou estar me comunicando pelas mãos. Outra coisa super importante é a gesticulação do corpo. Eu não consigo falar com uma pessoa que tem essa deficiência parada. Eu sempre tenho que estar mexendo o meu corpo, mexendo as minhas mãos e mostrando a minha expressão facial. Muitos surdos utilizam a leitura labial. Agora, nessa pandemia, está afetando bastante a possibilidade dos surdos fazerem a leitura labial por conta da máscara. Então, muitas das pessoas estão utilizando a máscara transparente para ter a possibilidade de fazer a leitura pela boca. Outra coisa também bem importante é que Libras não é uma língua universal. Todos os países possuem a sua gramática própria da língua de sinais, então cada país tem a sua. Aqui no Brasil é Libras, como na Itália é a LIS. E assim por diante em outros países. Obrigada, Sara, por sua participação. E aí, estudantes, gostaram dessa maneira de expressar palavras? Bem importante, não é mesmo? Esta conversa toda sobre palavras me fez lembrar de um filme. Bom, vendo a imagem, você já sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? É um dos filmes do Harry Potter. O professor Dumbledore diz uma frase super legal sobre as palavras. Vamos lembrar e ler juntos. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capaz de transformar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Eu sei que você deve estar pensando aí, professora, isto é uma história de ficção. Realmente é. Mas eu quero chamar a sua atenção para o significado desta frase e a importância dela no nosso dia a dia. Existem muitas palavras que causam sofrimento. Xingamentos, palavrões, palavras duras, críticas, entre outras. São palavras que ofendem, que machucam quem as escuta e por esta razão devem ser evitadas. Mas também existem palavras que podem transformar qualquer dia frio e nublado num dia feliz de sua vida. São palavras boas, elogios, palavras que transmitem carinho, afeto, que dão ânimo para que a gente possa continuar o nosso caminho. Consegue imaginar essas palavras? E nas religiões? O que as religiões dizem sobre as palavras? Para responder essa pergunta, assistiremos mais um vídeo com a professora Karen, que irá explicar um pouquinho sobre essa questão. Eu já volto. Dentro das religiões, as palavras também têm uma função muito importante. A função das palavras dentro da religião, ela varia bastante. As palavras podem ser usadas para nomear símbolos, para nomear deuses, entidades, divindades. As palavras podem ser usadas como cumprimentos. As palavras podem ser usadas como forma de adoração, como forma de representação do sagrado. Quer ver só um exemplo? Dentro das religiões orientais, principalmente dentro do conjunto de religiões que compõem o hinduísmo, nós temos, por exemplo, a prática da meditação. E na prática da meditação existe uma palavra que é a representação de um som, o som do universo, a vibração divina no universo, que é a palavra Om.
Você já deve ter percebido em filmes, em séries, em animações, que quando a pessoa está fazendo meditação, ela faz aquele som. Om. É uma palavra. Essa palavra que representa este som, que é a vibração do universo. Além do Om, nós temos outras palavras, como por exemplo no judaísmo a palavra Shalom, que é uma forma de cumprimento e que tem um significado, uma representação importante dentro da religião. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, nós temos a palavra Axé, que também é um cumprimento, também é um desejo, também é uma forma de representação do seu sagrado, que representa também essa energia do universo, essa energia que rege as coisas que compõem o universo, essa energia divina. Em outras religiões, nós também vamos encontrar palavras que são importantes e que dizem respeito àquele grupo, àquele sentimento que move e que une aquele grupo. Então, nós podemos afirmar, sim, que dentro das religiões as palavras têm uma importância muito grande e, principalmente, que muitas pessoas, muitos religiosos acreditam, inclusive, que as palavras têm poder. Então, você usar palavras negativas, palavras ruins para se referir a outra pessoa, exerce também uma força, um poder negativo sobre a outra pessoa ou sobre alguma coisa com a qual você esteja lidando. Por isso é bem importante nós observarmos essas palavras que são usadas, né, esses cumprimentos, essas palavras que se referem ao sagrado. E aí, estudantes, o que acharam do vídeo da Kari? Bem legal, não é mesmo? Será que temos expressões artísticas que envolvem as palavras? A resposta é claro que sim. Existem inúmeras expressões artísticas que envolvem palavras, a literatura e até as artes plásticas, como esta que vamos conhecer hoje. Vejam lá comigo. Quando olho para uma árvore e percebo sua calma, também me acalmo. As árvores estão sempre profundamente enraizadas no ser. Clarice Bourdian. A Clarice Bourdian é uma artista plástica que, inspirada pela beleza das árvores e pelo poder das palavras, faz as suas obras unindo essas duas fontes de inspiração e beleza. Ela aborda as folhas das árvores para compor as suas lindas obras. E ela tem vários projetos que envolvem a sustentabilidade e o mundo das artes. E foi esta artista que trouxe a inspiração para a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a bordar em folhas. Isso mesmo, vamos escrever palavras boas e edificantes nas folhas secas utilizando fios. Estas folhas podem ser usadas para fazer quadros, como esses que eu tenho aqui na minha mesa. Podem ser marcadores de página, como este. Podem ser qualquer outro tipo de enfeite que vocês podem estar usando a criatividade de vocês aí. Você vai precisar de linhas coloridas, tesoura, agulha sem ponta, lápis e papel, folhas secas e uma toalha ou um pano de prato. Agora, prestem muita atenção ao vídeo que iremos assistir com a professora Karen, que ensina como fazer o bordado em folhas secas. Vamos lá? Eu já volto. Agora que você já aprendeu bastante sobre as palavras, sobre a função das palavras, o uso das palavras, o poder das palavras, nós vamos então para a nossa prática de hoje, para a nossa produção, né, artesanal da aula de hoje. Para isso, nós vamos usar folhas secas, aquelas folhas de árvore mesmo, tá? Nós vamos precisar de linha. Aqui eu vou usar uma bem grossa, que é para ficar mais fácil de você ver, mas você pode usar uma mais fina na sua casa, pode usar uma linha de bordado, uma linha de crochê mais fininha. Nós vamos precisar de tesoura, uma agulha sem ponta, então
Eu não sei se você consegue ver, mas a minha agulha não tem ponta, ela não fura, a menos que eu aperte com muita força, né, que a gente não vai fazer isso, mas ela é uma agulha sem ponta. Nós vamos precisar também de uma folha de papel, uma caneta ou um lápis e um tecido. Aqui eu vou usar um cachecol, mas você pode usar aí na sua casa uma toalha, um tecido que você possa dobrar. E você já vai entender por quê. Mas antes de você entender o porquê e de eu te mostrar como a gente vai fazer a nossa atividade de hoje, eu vou te falar um pouquinho sobre a preparação das folhas. Então, aqui, ó, eu tenho várias folhas diferentes, tá vendo? Essa aqui é aquela que tem uma divisão, é uma folha só essa aqui, ela tem esse formato mesmo, tá? Aí, eu tenho essa outra folha aqui, que é mais redondinha aqui em cima. Tem uma folha que é menorzinha. E tenho, inclusive, uma folha que é bem comprida. Vendo? Essa aqui fica bem legal pra gente fazer marcador de página. Mas por que eu tô te mostrando essas folhas? Quando a gente recolhe essas folhas na natureza, normalmente elas estão sujas. E a gente precisa limpar essas folhas. Para limpar essas folhas, tem que ser com muita delicadeza, porque a folha seca rasga fácil. Então, a gente limpa ela com bastante delicadeza, com um paninho úmido ou passa um pouquinho de água mesmo. E aí, para ela ficar assim retinha, para a gente conseguir fazer o nosso artesanato, você precisa deixar ela pelo menos uma noite embaixo de uma coisa pesada e reta. O que eu fiz aqui na minha casa? Aqui na minha casa eu coloquei a folha em cima da mesa, peguei um caderno meu, tá? Fechadinho para não manchar nenhuma folha. Coloquei o caderno em cima da folha e coloquei em cima do caderno um peso. Pode ser um pacote de arroz, pode ser uma caixa que você tem aí na sua casa com alguma coisa. Eu aqui em casa coloquei uma caixinha onde eu guardo esmalte, creme, acetona, essas coisas. Coloquei em cima do caderno e a folhinha ficou, então, entre a mesa e o caderno com aquele peso em cima. Uma noite que ela fique ali, e ela já fica bem retinha, bem fácil para você fazer o seu artesanato, para você fazer o seu bordado, para você usar essa folha para a nossa atividade de hoje, certo? Então, agora eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer a nossa arte, combinado? Então, presta atenção. Então, o primeiro passo é você escolher a folha que você vai usar. Aqui eu escolhi essa folha. E aqui no papel, a gente vai desenhar essa folha que a gente escolheu. Não precisa ficar bem certinha, é só pra gente ter uma ideia do tamanho, certo? E aí, a gente vai escolher a palavra que a gente vai escrever. Aqui, eu vou escolher a palavra fé, porque ela diz respeito à religião e é uma palavra curtinha, fica mais fácil para eu mostrar para vocês, certo? Aqui no papel, nós vamos desenhar agora a palavra para que a gente consiga transferir ela para a nossa folha. Então, a gente vai escrever ela com letras bem quadradinhas, igual aquelas letras quando a gente imprime no computador na fonte Arial. Então, bem quadradinhas. Escrevi a palavra fé. Por que eu estou fazendo isso aqui? Agora, eu vou recortar essa folha do meu papel para a gente poder transferir esse escrito para a nossa folha de árvore, para a gente poder bordar. Se você já sabe bordar, você não precisa fazer esse trabalho antes, mas como aqui a gente está aprendendo ainda, é bem importante que a gente faça isso. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, vou colocar a minha folha que vai ser bordada aqui e vou colocar esse papel bem certinho aqui em cima. Por que isso? Eu vou fazer alguns furinhos que vão servir de guia para que eu faça o meu bordado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer furinhos com aquela agulha sem ponta nas extremidades aonde o fio vai ter que passar. Então, eu faço um furinho aqui na base do F, aqui onde a gente tem a junção,
na outra pontinha, na outra pontinha, e assim vai, nas duas letras. Aqui, como são só duas letras na palavra, eu vou fazer nessas duas. Se você estiver fazendo uma palavra maior, precisa fazer em todas. E no acento também. Então, furei. Aqui, você vai ver que os furinhos ficaram na minha folha, tá vendo? Que tem os furinhos na folha. Então, nós vamos usar esses furinhos como guia. Passei o meu fio na agulha, vou dar um nó ou dois bem forte aqui. E o que que eu vou fazer? Eu começo aqui no meu primeiro furinho, sempre colocando a agulha por trás, tá? Então, passei a agulha no furinho, sempre com muita delicadeza, porque lembra que a folha rasga, então a gente tem que fazer com bastante cuidado. Entro no furinho seguinte. E, ó, passa bem devagarzinho, com cuidado, não puxa com força. Vou entrar aqui atrás no furinho seguinte. Vou puxar bem devagarzinho e vou passar, vou entrar aqui no mesmo furinho, ó, para fechar aquela primeira barrinha da letra F. Tá vendo? Aqui a gente vai entrar aqui por trás. Volta naquele mesmo furinho. Aqui no furinho de cima, sempre com muito cuidado para não aumentar o furo, para não rasgar a folha, e entra no furinho do lado. Prontinho, ó, a letra F já tá pronta. Agora, a gente vai aqui atrás e começamos a letra E. Entra no de cima, sai no de baixo, sempre se guiando por aqueles furinhos que nós fizemos. Aí você deve estar pensando assim, ah, professora, mas atrás não vai ficar bonito. Realmente, atrás não vai ficar bonito, mas os bordados, em geral, quando a gente está aprendendo, são assim mesmo. A parte de trás, ela fica com alguns nós, com algumas pontas soltas, e é assim mesmo, né? A parte bonita tem que ficar aqui na frente, ó. Terminei aqui a minha letra E. E lembrando, lógico, que a palavra fé tem acento, então a gente não pode esquecer de colocar um acento na letra E. Então, ó, bordamos a palavra fé. E agora, para a gente cortar o fio, o que que a gente vai fazer? Vira aqui atrás a sua folha e passa a agulha por trás dessas linhas que ficaram aqui. E pronto, ó, passou atrás, ela fica bem presinha. Só vir aqui com a tesoura, cortar o que sobrou do fio, corta essa pontinha aqui que ficou sobrando também, de onde a gente fez o nó. E temos a palavra fé bordada. Aí aqui, se você quiser, você pode bordar alguns desenhinhos, né? Como aqueles que a professora Rosângela vai mostrar para vocês que estão na mesa dela. Você pode colocar num quadrinho, né? Pode colocar numa tampa de caixinha, pode colar uma folha de papel aqui atrás com cola branca mesmo e fazer um marcador de página, pode escrever o seu nome, o nome da pessoa para quem você vai dar de presente ou a palavra que você quiser, certo? E esse foi então o nosso tutorial de hoje, aprendendo a fazer bordados em folhas secas. Uma arte muito bonita, inspirada na artista Clarice Borian e que a gente pode fazer para presentear, para decorar a nossa casa ou para marcar os nossos livros que nós estamos lendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí, estudantes, o que acharam dessa nova maneira de expressar arte, utilizando palavras edificantes? Bem bacana, não é mesmo? Olhem lá que legal.
o que a professora Karen fez lá no vídeo tutorial para vocês. Bem bonito. Então agora nós iremos deixar um tempo para vocês se organizarem aí. Claro que vocês não terão as folhas secas, então vocês poderão, com calma, procurar essas folhas na casa de vocês, ao arredor onde vocês moram, e estarem fazendo essa composição como a Karen ensinou. Mas enquanto isso, vocês podem estar treinando na folha de sulfite. Então tente fazer um formato de folha, fazer as furações como a professora Karen explicou lá no vídeo e tentar bordando, que é uma maneira de vocês estarem começando a se preparar para quando vocês pegarem a folha, estarem fazendo esse trabalho. Eu só peço que vocês tomem muito cuidado quando vocês forem passar a obra de vocês para as folhas secas. Por quê? Porque elas são muito sensíveis. E eu fui somente colar aqui, ó, e ela já deu uma leve rachadinha, tá? Então vocês tomem bastante cuidado, façam com muita calma, treinem antes na folha de sulfite e depois vocês passem para as folhas secas. Aqui, ó, eu coloquei palavras que simbolizam o ensino religioso, o componente curricular que a professora dá aula, tá? Então são palavras das 4 matrizes religiosas que nós trabalhamos, ok? Então eu vou deixar esse tempo para vocês se organizarem e pegarem os materiais com calma e tentarem reproduzir na folha de sulfite, para posteriormente vocês passarem para folhas secas, certo?
Olá! Já que nós estamos conversando sobre palavras, eu vou mostrar para você algumas palavras que nós usamos no nosso dia a dia e a origem dessas palavras. Eu tenho certeza que você já ouviu praticamente todas essas palavras, mas será que você sabe a origem étnica e cultural delas? Vamos descobrir juntos? Então, vamos começar por palavras de origem africana. Será que você usa palavras de origem africana no seu dia a dia? Vamos descobrir juntos? A primeira palavra que eu trouxe para você é a palavra axé. Axé, você deve estar pensando agora, é aquele ritmo musical, né, professora? Aquele gênero musical da Bahia, que a gente escuta no carnaval. Também. Mas você sabia que a origem dessa palavra vem do Iorubá? Uma língua que veio lá do continente africano. E axé, segundo a língua iorubá, para os praticantes de candomblé e de algumas outras religiões de matriz africana, é muito mais do que um ritmo musical. Axé é a energia vital dos orixás. É aquela energia dos orixás, a energia que rege as coisas do universo. Super legal, né? Vamos para a próxima palavra? Babá. Você sabe o que é babá? Sim, isso mesmo. É aquela pessoa que cuida das crianças que não são filhas dela, né? Quando os pais precisam ir trabalhar ou tem algum evento, algum compromisso que não podem levar o filho junto, em geral eles contratam uma babá para fazer esse serviço, para cuidar dessa criança. Isso é como nós usamos essa palavra hoje. Mas a palavra babá também tem a sua origem lá no Iorubá. Isso mesmo, lá no continente africano. E para, então, essa língua Iorubá, babá são os nossos antepassados. É aquilo relativo às pessoas de quem nós descendemos. Para além disso, no campo religioso, essa palavra também é utilizada em Iorubá. Ela é utilizada para se referir a Oxalá. Viu só quanta coisa interessante? Vamos para a próxima? Macumba. Essa palavra aqui, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Nós
Nós usamos a palavra macumba normalmente de uma forma muito pejorativa. Se convencionou na nossa sociedade usar a palavra macumba para se referir aos rituais, às oferendas que são feitas por pessoas que praticam religiões de matriz africana. Mas, na verdade, macumba é o nome desse instrumento musical que está aí na sua tela, que parece um reco-reco. E quem toca macumba, o tocador de macumba, que é esse instrumento, é o macumbeiro. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, de uma forma pejorativa, as pessoas usam macumba para se referir aos rituais e oferendas e macumbeiro para se referir às pessoas que praticam religiões de matriz africana. Próxima palavra, saravá. Também é usada muitas vezes de forma pejorativa para se referir aos rituais de religiões de matriz africana. Porém, a palavra saravá, na verdade, é uma saudação. Sabe quando você vai cumprimentar aquele seu amigo, aquele seu colega, e você olha para ele e fala, salve! Então, a palavra saravá ela é usada da mesma forma, com o mesmo significado que nós usamos a palavra salve, como você pode ver aí nesse trechinho de um poema que está na sua tela. Saravá, meu pai, vem me benzer. Já pedi ao meu pai de santo para quebrar o meu encanto. Então, é uma palavra utilizada como saudação. Essa palavra eu tenho certeza que você conhece. Já assistiu muito filme, muita série, muito desenho animado que tinha lá um morto-vivo que perseguia as pessoas vivas para se alimentar delas, para comer o seu cérebro, enfim. Mas a palavra zumbi também tem origem no continente africano. Ela era escrita um pouquinho diferente, mas o significado dela é pessoa que morreu e ressuscitou. Então, ela não é exatamente um morto-vivo, mas é uma pessoa que ressuscitou. E a próxima palavra é uma palavra de origem africana, mas que é utilizada para se referir aos islâmicos. No Brasil colonial, quando o Brasil foi colonizado ali pelos portugueses, a palavra mandinga era utilizada para se referir aos muçulmanos, os islâmicos de origem africana. Então, esses islâmicos de origem africana vieram para o Brasil, eles foram trazidos como escravizados aqui para o Brasil e os colonizadores utilizavam a palavra mandinga para se referir a eles. Como eles usavam sempre um cordão com trechos do Alcorão, se convencionou mais tarde chamar esse objeto, esse adorno religioso de mandinga. Isso foi se modificando e hoje em dia se usa a palavra mandinga para se referir a simpatias, a outras questões ligadas a crenças populares. Agora nós vamos ver algumas palavras de origem árabe e que são usadas no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você já ouviu todas elas e que você usa bastante. Vamos ver quais são? Fulano. Isso mesmo, a palavra fulano tem origem árabe e ela significa aquele. Então, quando nós estamos falando daquela pessoa, de tal pessoa, nós estamos falando de fulano, uma palavra de origem árabe. A próxima é azulejo. Com certeza você já viu um azulejo em algum lugar. A palavra azulejo também tem origem no árabe. O significado de azulejo em árabe é pedra pintada. Nós não utilizamos pedras como azulejo, nós utilizamos cerâmica. Mas é só uma adaptação, né? Uma evolução do material utilizado. Mas é uma palavra de origem árabe também. A próxima, tenho certeza que você usa bastante. Eu, pelo menos, adoro. Que é o sofá. Quando a palavra começou a ser usada em árabe, ela era utilizada para se referir a uma esteira, feita de palha ou de ripinhas de madeira que as pessoas desenrolavam e usavam para sentar. Né? Eles eram nômades, andavam nos acampamentos, então eles enrolavam essa esteira e carregavam. Usavam para sentar, para deitar, para dormir. Com o passar dos anos, os móveis foram se modificando e as pessoas começaram a criar móveis estofados e continuaram utilizando a mesma palavra de origem árabe. Açougue também é uma palavra de origem árabe, só que a palavra em árabe significa mercado ou feira. Nós aqui no Brasil utilizamos açougue para os mercados de carne.
Então, a palavra açougue, que tem origem árabe, aqui no Brasil se refere apenas a mercados de carne. E para fechar essa nossa conversa sobre palavras de diferentes origens, nós vamos ver palavras de origem indígena. Será que você usa palavras indígenas no seu dia a dia? A primeira, se você assistiu Harry Potter, eu tenho certeza de que você ouviu. Você se lembra quando ele precisava falar beco diagonal e ele usou uma outra palavra? Que palavra ele usou? Isso mesmo, biboca. Lembra que ele falou biboca diagonal e foi parar num lugar horrível, num lugar bem sinistro? Pois é, a palavra biboca tem origem indígena, mas ela não significa uma coisa sinistra, uma coisa terrível. Na verdade, a biboca para os indígenas é uma casa simples e humilde. A outra palavra que tenho certeza que você já usou é caipira. Os indígenas utilizavam a palavra caipira para se referir aos portugueses colonizadores. E capenga? Já ouviu alguém falar que uma coisa ou uma pessoa está meio capenga? Quando ela está ruim, quando ela está estragada, quando ela está avariada? Então, a palavra capenga também é uma palavra indígena e ela quer dizer osso torto. E nhaca? Já ouviu essa palavra? Nhaca também é uma palavra de origem indígena e o significado dela é cheiro desagradável. Por isso que a gente usa ela para se referir a coisas nojentas, a coisas estragadas. E para fechar, nós temos uma palavra que provavelmente você já ouviu e se você já teve um momento muito triste, alguém falou que você estava jururu. O que será que quer dizer jururu? Jururu é uma palavra tupi e ela significa pescoço caído. Ela é utilizada para falar da pessoa que está cabisbaixa, triste, porque a gente fica assim com a cabeça para baixo com o pescoço caído. Então é uma palavra de origem indígena e que nós usamos no nosso dia a dia. Eu espero que você tenha gostado dessa seleção de palavras que eu fiz para a nossa conversa e que você pesquise aí outras palavras que você usa no seu dia a dia que pode ter origem étnica, cultural e até religiosa, certo? Se você descobrir alguma palavra nova, depois você me conta que eu vou adorar saber quais palavras você pesquisou e quais as origens delas. Combinado? Então, até a próxima! E aí, estudantes, conseguiram se organizar com os materiais? Então vamos lá! E por hoje é isso. Fiquem bem, lavem as mãos, usem álcool em gel e usem a máscara. Lembrem, a pandemia ainda não acabou. Por isso, devemos sair todos bem protegidos. E se nós trabalharmos juntos, venceremos essa pandemia. Até o próximo Mãos na Massa.